Então, vamos lá. Boa noite a todos. Esse capítulo, né, o capítulo 18, é um capítulo em que o André, o Aniceto e o Vicente estão lá no posto de socorro, né, numa conversa lá com o administrador do posto de socorro. E aí o administrador vai passar algumas informações e esclarecimentos a respeito da situação, né, que a Terra está vivendo, a situação da guerra, das pessoas que, mesmo que não estão pegando em armas, o pensamento, tanto que prejudica, né? E nós paramos aqui nessa parte em que o administrador lá fala que, finalmente, a Casa Grande seria obrigada a lavar roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia, não obstante, Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, o slide é o 8, tá, Rod? Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos de Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anasses e os Caifazes, e com os Caifazes. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Aí ela está explicando aqui, né, e dando exemplos de quantas vezes o ser humano encarnado agiu errado e que, mais uma vez, continua agindo. Né? Ela citou todos os exemplos aí do Cristo crucificado, e todos esses que eu falei. Alguma observação, Renata? Eu achei, gente, eu coloquei essa parte de roxo, porque foi uma parte que me chamou muita atenção, né, desses exemplos que ela cita aí, o tanto que a gente persiste nos erros, né, o quanto que é difícil a gente sair desse lugar de querer melhorar, de querer evoluir, né, enquanto que a gente não consegue. Pode falar, Rosa. Eu ia te perguntar por que você colocou em roxo, né? Mas em lilás, mas você já respondeu e muito, muito sabiamente, né? Você marcou esse parágrafo. Eu acredito que quando ela fala que dolorosamente, né? Nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política dos Césares, a justiça com o Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, né? Eu estou entendendo aqui, eu acredito que a Renata tem condição de explicar melhor, mas eu estou percebendo aqui que nós ainda não saímos daquele lugar, né? Quando a gente olha para a nossa realidade de hoje, o quanto que a gente pratica essa política, né? Sempre vem a mim, né? E, como diz, ao vosso reino nada. Essa justiça do Pilatos, quantas vezes nós lavamos as mãos diante das coisas que acontecem e a gente fala, eu não tenho nada com isso, eu não posso resolver nada, né? Então, assim,
uma coisa que me marcou muito numa palestra do Ítalo um dia, na CEBEM, ele falando, e isso eu sempre repito, ele dizendo para a gente que quando alguém sai ali na rua, ao meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, vai a uma lanchonete tomar um café, e chega alguém e tenta roubar o relógio dele e acaba matando essa pessoa. E aí essa pessoa, a gente pensa assim, mas ele deve ter matado alguém numa outra vida. Nós sempre, às vezes, pensamos por esse lado. E aí o Ítalo explicando para a gente que não, nem sempre. Que o fato dessa pessoa ter chegado, tentado roubar o relógio, ou chegado a roubar o relógio e matado, isso ainda é fruto de uma sociedade que nós construímos, que nós ainda ou não enxergamos as coisas erradas e até mesmo coadunamos com essas coisas erradas. E aí foi nesse dia que eu consegui entender um exemplo, vou falar para vocês assim, que minha filha, ela saiu de um trabalho porque os chefes, os donos da empresa estavam ganhando bastante dinheiro e eles penalizaram uma cozinheira, descontando uns dias dela que não era para ser descontado. Ela trabalhou e eu sei que eles não acertaram. Minha filha era gerente. E ela falou comigo: não vou ficar. E eu achei assim: puxa, mas você não vai ficar? Mas você não é a dona da empresa. Ela falou: mas eu não vou vestir a camisa de uma empresa que lesa uma cozinheira. Que aí me contou a história, que sai, que chega tal hora, que sai tal hora, que tem isso, que tem aquilo. E na época, eu, minha filha, a gente falou: "Ô, Isabela, você está sendo um pouco, você está agindo muito assim, muito por instinto e tal." A gente pensou assim, ela na realidade não tinha nada a ver com aquilo. Só nesse dia que o Ítalo falou sobre deu exemplo desse fato, é que eu pude entender que ela não queria construir uma sociedade que lesa o outro. Porque a partir do momento que eu estou ali, ela falou: eu sou gerente, eu coaduno com isso. Então, eu acredito que por que eu estou dizendo isso para vocês? Assim, para trazer para a nossa realidade. Quantas vezes eu faço um negócio que fique bom para mim, que eu ganho? Quantas vezes eu lavo as mãos? Quantas vezes, né, eu faço dessa forma que está aí? Quer dizer, eu não estou distante, então, daquela experiência lá de trás, de quando Jesus estava aqui, passando por tudo aqui, porque às vezes a gente toma um distanciamento disso e fala: nossa, a gente acha, não, a gente fica, às vezes, achando, surpreso, né? Assim, puxa, o que fizeram com Jesus, né? Mas a gente continua repetindo aqui ao nosso modo a cada dia na sociedade. E quando a gente começa a pensar assim, gente, isso mexe muito com a gente, né? Então, aí fala, nesse passo não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais, porque nós continuamos a perpetuar na sociedade estes fatos, sejam em maior ou menor grau, escala, não sei, mas estamos perpetuando, né? Qual a nossa responsabilidade enquanto cidadão quando a gente vê algumas coisas acontecer, quando a gente participa e sai fora porque a gente não quer se envolver, né? Que a gente lava as mãos porque não fui eu, né? Quantas vezes? E essa parte aqui, ela mexeu muito comigo nesse sentido. Renata, fala para a gente um pouquinho desses outros aqui, do sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a fé religiosa com os fariseus, se você achar que é legal, por favor. Rosa, eu achei que a sua explicação foi perfeita, foi excelente, né? É, e você mencionou todos os pontos que eu achei assim muito importante desse exemplo que ela deu, né?
porque ela faz uma comparação do momento atual, né, que é um momento que está muito mais próximo de nós hoje, que foi nos idos de 1940, está muito mais próximo de nós hoje do que estava de há 2025 anos atrás, né? Então, quando ela dá esse exemplo da Jerusalém, onde a gente tem as referências do que o Cristo, da sociedade em que o Cristo veio, o que, que ele veio nos ensinar, eu achei isso de uma profundidade, de uma riqueza, e à medida que eu fui lendo, eu fui ficando mais impressionada com a capacidade desses espíritos e de nos ajudar, de nos educar, né? Porque quando ela fala assim, estamos sempre a ensaiar, como você mesmo citou, ensaio é o quê? Repetição, né? Quando você ensaia algo, você está repetindo. Então, nós estamos sempre repetindo um quadro. E aí ela vai dando os exemplos. E ela é tão didática na explicação dela, tão didática, tão perfeita, que ela vai citando os pontos que fazem parte da nossa sociedade e as personalidades que nele faziam parte. Então, quer dizer, ela vai citar a política, ela coloca os césares, né? Os mandatários, os senhores do poder, quem decide em maior escala numa sociedade, né? Ministros, presidentes e por aí vai. Aí a justiça com os Pilatos, que você citou perfeitamente bem. Pilatos é aquele que não quer se comprometer, ele lava as mãos, né? Morreu o assunto. Ele não tem nada com isso. O movimento de Pilatos diante do Cristo lavando a mão é a escolha de vocês, povo, por Barrabás, é uma escolha pessoal. Eu não tenho nada com isso. Minhas mãos não estão sujas de sangue. Então, ele as lava. Só que isso não é um movimento de lavar a mão, né? Isso está impregnado na pessoa. Quem que não vai se comprometer, né? Você citou sua filha. Uma pessoa que lava as mãos diante de algo que ela sabe que não é o correto, mas ela não quer se comprometer, ela, ela é no mínimo, jogando assim para baixinho, baixinho, irresponsável, né? Ela não percebe o outro como um semelhante. Ela não quer se comprometer, não quer problema. E aí ela vai citar a fé religiosa, né, dos fariseus. Nós sabemos quem são essas pessoas, né? O sacerdócio com os rabinos do Sinédrio. Gente, os rabinos do Sinédrio é uma coisa fora do comum. A crença, né, com os Jairos, porque Jairo é daquela passagem que a filha dele, né, passa por uma situação em que todos consideram que ela está morrendo e em seguida ela morre, que é a menina que Jesus vai na casa de Jairo para ressuscitá-la, né? E ele fala Talita cumi, menina levanta-te, né? E, e tem todo uma história, um desenrolar aí junto de Jairo, porque Jairo era um sacerdote, um dos 3 sacerdotes da, da, da como é que chama, gente? Não era do templo, né? Porque o templo em Israel era só um, mas em cada região tinha como se fosse uma pequena igreja. Agora eu me esqueci do Quem está nome. escutando só? Oi? Baixa aí, Luca. Oi, Antonieta. Eu estou chamando a atenção dos meninos, desculpa aí. Achei que estava desligado. Então, Jairo era um desses tripés, né? Só que Jairo representava naquela comunidade o orientador espiritual. E aí ela vai falar, assim, do que mais me impactou é de Anás e Caifás,
porque Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Então, Anás era sogro de Caifás, né? Então, só que a época em que tem todo aquele enredo envolvendo o Cristo, Anás estava afastado da, da, do poder, mas ele tinha um poder direto e ele ainda era sogro, né, de Caifás. Então, o que essas duas personalidades representam? Eles representam poder e autoridade. Poder e autoridade. Então, o homem que está envolvido com o poder e dentro desse poder ele tem essa autoridade mandatária, porque ele pode ter uma autoridade extremamente responsável, ele pode ter uma autoridade humana, consciente, mas infelizmente quando ela usa o exemplo desses personagens, ela está nos contando que nós estamos repetindo as mesmas dolorosas, experiências que esses irmãos nossos cometeram lá atrás. Não quer dizer que esses espíritos ainda estão em erro, quer dizer que nós continuamos repetindo o erro que foi expressado lá atrás. Eu achei isso de uma riqueza tão grande, gente. Eu acho que isso aqui, para quem pode fazer uma reflexão, né, sobre essa passagem aqui, na sua intimidade, quem quiser, quem tiver um interesse, é de uma riqueza muito grande. Achei que você foi muito clara, Rosa, muito obrigada. Eu quero reiterar, então, que o Ítalo deixou para a gente, desse dia, uma chamada, né, de que se a sociedade, existe alguém na sociedade que ainda precisa roubar, que ainda precisa tomar do outro, seja para comer, nós falhamos em algum ponto, e nós continuamos falhando, né? Por quê? Talvez porque nós ainda estamos ensaiando isso tudo que já foi feito um dia, né? E a gente ainda não conseguiu, porque fica parecendo que a pessoa que rouba o outro, a pessoa que faz uma coisa com o outro, não tem nada a ver comigo, né? Não, mas eu também estou nesse campo de realizações de uma sociedade em que é necessário lutar pela justiça, é necessário lutar pela distribuição de renda justa. Não, gente, quem disse que um tem que ter casa e o outro não tem que ter? Nossa, quando a gente separa as coisas na SEBEM para doar, você fica pensando, pessoas têm que viver com restos das outras pessoas, com sobras. Nossa, gente, é dolorido. E aí, quando ela fala que todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro, somos todos nós. Não vamos nos eximir dessa responsabilidade, não. Nós temos, em nossa condição, melhorar um pouquinho a cada dia o que a gente vê lá fora, começando a melhorar dentro da nossa própria família, do nosso próprio lar. Porque quando a gente percebe que os filhos estão fazendo coisas que a gente nem acha que ensinou, é porque também a gente é modelo. São os netos, os filhos, seja quem for que viva com a gente. E eu acho que aqui cabe a gente lembrar que Jesus fala, né, que alguém pergunta para ele, um dos discípulos pergunta, mas mestre, quando foi que nós fizemos alguma coisa por ti, né? E ele fala, quando fizeste aos pequeninos, quando deste de comer a quem tem fome, quando deste de beber, né, a quem tem sede, quando cobriu quem teve frio, fizeste a mim. Então, se nós fazemos também alguma coisa que conduz o nosso irmão a uma situação de dor, nós estamos conduzindo Jesus ao madeiro novamente. Porque se fazemos de bom, está fazendo a ele, se nós fazemos de mal também, nós estamos fazendo a ele.
Então, eu entendi isso aqui dessa forma também. E como a Renata falou, dá para pensar muito, voltar, repensar, e pena que a gente às vezes esquece, porque a gente precisava de ficar com essas letras vivas na nossa consciência, luminosas, todos os dias, para a gente poder não esquecer, né? É muito claro essa parte aqui. Mas, Elaine, obrigada, pode seguir em frente. Só uma coisinha, dá licença, Elaine, Rosa, Claro. Sim, claro, com certeza. porque eu tinha me esquecido, Jairo era chefe da sinagoga. Eu fui olhar aqui no livro, ele era chefe da sinagoga, então ele era um dos 3 responsáveis, né. Na sinagoga tinha um que era responsável pela parte, administrativa, tinha um que era responsável pelas liturgias, pelo Shabá, né, que acontecia aos sábados, e Jairo era aquele cuja a obrigação dele naquele local, que era a sinagoga e não o templo, né, porque cada cidade, cada região podia ter uma sinagoga, mas templo era só um. E ele já era o dirigente espiritual. Então, quando estávamos nós com algum sofrimento, algum problema familiar, alguma questão que a gente precisasse de uma orientação espiritual, era Jairo. E Jairo, nessa passagem dele, olha só como que é importante a gente refletir, gente, sobre as coisas. O que a Rosa está falando é muito importante, porque Jairo, quando ele vai chamar o Cristo, na ida, no caminho para a casa dele, eles encontram, tem aquela passagem que eles encontram com a mulher do fluxo de sangue. E é muito interessante porque a mulher do fluxo de sangue, ela se cura através da fé dela. Jesus fala para ela, né? A sua fé te curou. Por quê? Porque ela não toca no Cristo, ela toca na fibra da, 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 da barra da capa dele, daquela cobertura, né? Do manto. Ela toca na fibra. Então, ela não conspurca ele, porque na fibra da roupa tem escrito em azul as leis. As leis. Então, quando ela toca na fibra, ela toca na lei. A fé dela era na lei de Deus. Então, Jesus fala para ela: tua fé te curou. E aí fica o ensino para Jairo, porque Jairo era um dirigente, um suporte espiritual daquela comunidade, ele estava ali há tempos. Aquela mulher sofria com o fluxo de sangue na mesma quantidade de tempo que a filha dele tinha de vida, 12 anos. E ela fazia parte daquela comunidade. Ele nunca viu ela. Então, quando essa irmã que ela menciona cada um desses personagens tem um papel, eles desempenham para a nossa reflexão, algo muito pontual e muito profundo. Por isso que vale a pena a gente estudar com mais detença, quando a gente puder, né? Obrigada, Elaine. Nada. Pode passar, Rosa, por favor. E essa parte, gente, assim, é atemporal, né? Lá nos idos de 1940 e hoje está valendo do mesmo jeito, né? A gente anda mesmo a passos muito lentos. Bom, Rosa vai passar. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz.
Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em uma missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Alguma coisa até aí? Podemos seguir. Então, vamos lá. Pode passar, Rosa. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé divina, de fé viva. Então, aqui ele está contando, né, que apesar de todo esse contexto que estava vivendo, das vibrações negativas, existem momentos de luz em que as pessoas não perdem a fé. Elas elevam o pensamento e numa pequena reunião de cantos, estava ali vibrando a luz da fé, a espiritualidade chegando ali para dar o conforto, né? E aí ele continua. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Achei muito interessante isso também. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Alguém quer comentar? Pode seguir? Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja cujo... Ah, não. Estou repetindo aqui. Pode passar, Rosa, por favor. Eu acho que você Acabou. Acabou. Foi o último. 10 e 10. Finalizou. Isso mesmo. Aí acaba aí o capítulo, gente. Eu achei muito interessante, né, como que esse capítulo eles entram em temas, assim, tão sensíveis, né. A gente viu aqui vários temas muito sensíveis da vida da gente, e eles vão falar dos políticos, né. Rosa também citou os políticos, e aí a gente só que a gente tem que observar que os políticos, né, não são seres à parte na natureza não, né, qualquer um de nós, e todos nós, somos políticos também, né. Nós somos políticos na nossa vida, somos políticos dentro da nossa casa, né, exercemos uma política, né. Todo todo o sistema tem uma política, não tem como fugir disso. Claro que se a gente pensar em político só com quem está trabalhando nesse meio político, que a gente imagina fora de nós, distante de nós, a gente vai
observar que quem está lá deveria, né, ter a oportunidade de ler esse livro. Quem vai trabalhar com isso deveria ter oportunidade, então a gente deveria orar muito por essas pessoas, devemos, né? Devemos. Mas lembrando que esses políticos somos todos nós, né? Todos nós exercemos um papel de política na nossa sociedade, né? Afinal de contas, somos nós que colocamos uma pessoa para nos representar. Somos nós que pedimos para que essa pessoa se retire do poder se a gente não estiver satisfeito. Somos nós, né? E nós fazemos esses trabalhos que são desenvolvidos em grupo para atender larga escala, nós desenvolvemos ele na nossa vida diária. Agora, uma coisa que eu fiquei muito emocionada quando eu li, que quando ele diz aqui atrás, se me permite, Elaine, ele diz Claro. que enquanto rebentavam, né, estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Quando a gente lê uma coisa, se a gente lê rapidamente, a gente vai pensar que apenas nessa situação, dentro daquele momento, né? Então, um grupo de pessoas que, diante de uma situação de explodir de bombas, se reuniam para cantar hosanas, né? Discípulos do Evangelho. Só que se a gente pensar rapidamente, a gente vai pensar que é só essas pessoas ou outras pessoas, mas dentro dessa situação. E, na verdade, gente, isso aqui fala de todos nós, na nossa vida, de todo dia. Porque, olha, enquanto rebentam estilhaços lá fora, quem não acorda de manhã falando assim, Leão, pega a ficha porque tem outro na sua frente, né? Todos os dias na nossa vida, quando a gente levanta da cama, a gente tem milhões e milhões de coisas, situações às vezes muito mais difíceis do que em outros dias, né? Para a gente poder lidar. São estilhaços de bomba, às vezes são situações familiares difíceis, situações de trabalho difíceis, situações em sociedade que são difíceis da gente poder conviver, né? Tudo em sociedade diz daquilo que está fora da casa da gente. Então, né, do portão para fora, começou com o vizinho, tudo em sociedade. E dentro do nosso lar também. Então, a gente levanta, tem estilhaço, gente. Tem bomba explodindo por tudo quanto é lado, e a gente tem que, né, ter atenção para que a mente da gente não adoeça, para que a gente não desequilibre, para que a gente não sucumba diante desses estilhaços. Os discípulos do Evangelho, nós somos discípulos do Evangelho. Todos aqueles que seguem o Cristo e buscam realizar em suas vidas o que o Cristo ensina, é discípulo do Cristo, é discípulo do Evangelho. Porque Jesus é a exemplificação do Evangelho, porque o Evangelho é de Deus, né? Então, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé. Todas as vezes que estiver difícil demais, doendo demais, sofrido demais, canta, gente. Canta, ora, né? A gente vai aprender nos Salmos que os Salmos representam momentos com o Criador de diferentes situações. Nos Salmos, nós teremos orações de louvor, teremos de pedidos, né, de súplicas, de desabafos. A gente vai ver certos salmos que é assim, nossa senhora, quem foi Davi? Nossa, se foi Davi, ele abriu o coração dele estava em trevas, porque estava com a raiva danada. Desabafo é um encontro, né? Então, quando tiver difícil demais, ore, cante, suplique, interceda por alguém, eu peço por alguém interceder por você, o universo. Nós lemos aqui, né? Nós não lemos aqui semana passada?
Está até aqui marcadinho, ó. As súplicas dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. As súplicas. É aquela súplica que a sua necessidade, a minha necessidade. Então, aqui, quando fala, né, que os discípulos do Evangelho, eles cantam, eles buscam, quando as coisas estão acontecendo, isso aqui é para a gente se identificar. Isso aqui, ele está falando daquele momento, aquelas pessoas, naquela situação que está sendo retratada aqui, elas estavam nessa busca, nessa súplica, nessa integração com o Senhor da vida. Isso também pode ser nós, isso também deve ser a gente na nossa vida. Eu achei isso assim tão emocionante, porque eu me imaginei na vida diante das dificuldades que me cercam e que cercam a todos nós, né? A todas as pessoas. Então, nós podemos e devemos ser esses discípulos do Evangelho. Ser apóstolo, nós estamos trabalhando para nos tornar, né? Nós estamos caminhando. Vamos caminhar, porque é caminhando que faz caminho. Por enquanto, por hora, somos discípulos e os aprendizados são muitos. Então, a gente pode utilizar isso com muito fervor e muito amor na nossa vida. Né? Então, quando a gente lê essas passagens, a gente precisa pensar sobre elas e se identificar nelas, tanto naquilo que nos chama atenção, quanto Ismael disse agora há pouco, né? que é um chamado muito importante para nós, tanto aquilo que nos chama a atenção, exaltando, porque nós podemos ser esses espíritos aqui, ó, que cantam enquanto obram. Ah, mas tá doendo, eu vou cantar? Canta, gente. Ou então fala com Deus, Senhor, não tá dando para cantar agora não, porque tá pesado demais, tá difícil demais, tá doendo demais. Mas você está conversando com quem? Você não está conversando com um espírito desavisado que quer se apropriar do seu momento de reflexão. Você está conversando com o Criador. Você está conversando com espíritos superiores. Então, essa deve ser a nossa, a régua que a gente deve buscar colocar para a gente. Então, a gente deve pensar nisso com carinho, tá? Obrigada, Elaine. Outra coisa que eu achei interessante também, dentro disso que você está falando, né, que a gente cantar, e sempre buscar também os abrigos antitrevosos, né, a gente, todos os dias, se tiver algum até, que dá para a gente sair de casa com ele, para sempre estar buscando esse abrigo, a prece, a oração, para a gente conseguir ter a força nos momentos difíceis. Pois não, Rosa? Essa questão aí da guerra, né? Como a Renata disse, cada um de nós tem a sua guerra diária. Às vezes ela é mais apertada, às vezes ela é mais leve, né? Tem Às dias vezes que, tem um cessar-fogo. às vezes, a gente passa e fica até meio temeroso, né? Pensando, Jesus, quando é que vai abrir fogo de novo, né? Então, isso aí é muito claro para nós, que a gente tem que estar sempre pedindo, elevando nosso coração. E eu estou falando isso, gente, para eu, em primeiro lugar, poder executar, e a gente, é incrível quanto que os estudos nos ensinam, quanto que os estudos nos fortalecem, porque nas horas que a gente está passando por alguma dificuldade, vem aquele flash na cabeça da gente, de alguma exemplificação, e a gente se fortalece, se apega àquilo, e a gente faz, e a gente se fortalece, e a gente não sabe como a gente dá conta de passar por determinadas situações, mas depois a gente sabe que a doutrina ela é realmente consoladora.
nossa, essa doutrina, ela é maravilhosa, ela é consoladora, ela nos dá o caminho, ela nos dá o suporte, né, a sustentação. Então, é nesses estudos que a gente faz, é que a gente vai empilhando dentro da gente algumas passagens, paisagens, cenas que depois a gente vai lembrando. Na hora que a gente precisa, a gente fala, vou fazer assim, vou fazer tal qual, né, fulano ou ciclano, porque se ele deu conta, eu vou dar também. E uma coisa que a espiritualidade fala muito com a gente é que a gente deve pedir, nós precisamos pedir. Nós temos o livre-arbítrio. Eles estão ao nosso lado, eles estão conosco, mas eles só podem nos auxiliar, entrar naquela situação, se nós pedirmos, né? Às vezes a gente não quer nem pedir, a gente fica assim, eu já sou tão beneficiado pelas bênçãos divinas, eu não tenho esse direito, né? Mas não, se nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum momento assim, né, mais de fragilização, nós temos que pedir. E, normalmente, nesses hinos, né, a gente louva, a gente pede, a gente agradece, e eu uso muito, assim, eu tenho muito hábito de ouvir os salmos. Até eu quero ver se eu estudo um pouco mais sobre isso e aprender sobre os diversos salmos, porque eu não sei nada sobre isso. Mas eu gosto de escutar o Salmo 91 e o 23. Então, assim, como faz diferença no dia da gente? Se eu estou com alguma dificuldade, assim, alguma coisa, estou meio agitada, qualquer coisa, não, eu preciso colocar o Salmo. Então, eu coloco alto dentro da minha casa, para eu e todo mundo que estiver aqui escutar, né? O quanto que essas palavras, elas têm uma energia que nos imanta nosso lar, e é diferente mesmo, realmente. Porque tem horas, gente, que a gente não consegue nem formular uma oração. Então, se a gente coloca um salmo, se a gente põe uma música, e a música tem um poder de mexer dentro de nós, que faz com que acho que a gente se eleva com mais facilidade. E aí a gente pode até chorar, ou pode, daqui a pouco a gente está mais também aliviado. A música nos ajuda muito a falar com Jesus, com Deus, com a espiritualidade. E é muito bonito isso aqui, né? Que enquanto lá fora arrebentavam estilhaços, os discípulos do Evangelho, eles cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Quer dizer, que nós possamos guardar isso conosco para utilizar o dia a dia e principalmente nas horas que a gente mais necessitar. Muito bonito esse capítulo aqui mesmo, né? E é Rosa, isso. os espíritos nos ensinam que, eu acho que é até Emmanuel que fala sobre isso, ele fala assim, por mais difícil, mais desafiante que esteja a situação que nós estejamos passando naquele momento, nós não precisamos nos comportar como a situação. Para isso a gente tem o benefício da oração. Para Uhum. isso a gente tem música, para isso a gente tem estudo, para isso a gente tem leitura, né. A gente pode sanear a mente da gente, porque como estava falando aqui, né, que vai ocorrer, eles estão contando para a gente, vai ocorrer a tempestade magnética que promove um saneamento, né, no plano espiritual e que nos protege aqui, nós podemos realizar esse saneamento em nós, todos os dias. Se eu, ao invés de me a gente não vai deixar de ter aborrecimento, gente, é uma utopia, é um sonho infantil. A gente precisa, né, acordar. A gente não vai deixar de ter desafio. Os desafios virão.
O que a gente não precisa fazer é ser carregado por essas dificuldades ao sabor delas. Ah, então se vem um aborrecimento XY, eu vou ficar me comportando como XY. Não, eu tenho mecanismos para eu não me deixar levar por aquela situação. Porque se eu me deixo levar pelas situações, eu posso incorrer em graves faltas na minha vida, né, na minha vida, o meu comportamento. Então eu não tenho como parar os meus pensamentos, mas eu tenho como selecionar aquilo que eu quero pensar. Pensamentos ruins, negativos, tudo isso virá, porque a gente ainda está nessa faixa. A gente ainda gosta de acalentar determinadas questõezinhas, picuinhas, né, então o primeiro o a primeira coisa que fermenta deriva do nosso comportamento, azedo, difícil, né, é o que emerge primeiro. Mas eu tenho como selecionar, nós todos temos como selecionar. Para isso a gente tem boa leitura, boa música, boa conversa. Se não dá gente, tem hora que a pressão espiritual, como Rosa falou, ela é muito grande. Tem hora que a gente não consegue formular uma oração, mas você pode pôr alguém para orar para você, dentro da sua casa. YouTube é uma ferramenta magnífica, é para isso, né. Falamos semana passada do advento da internet, um mecanismo de evolução espiritual para nós é isso, né, utilizar as boas ferramentas que nós temos à nossa disposição. Boa música, orações, eu não consigo orar, alguém está orando, põe lá, põe para pipocar lá dentro de casa. Nós temos muito a nosso favor, são ferramentas maravilhosas. A gente precisa selecionar as ferramentas certas para a nossa vida. Você me fez lembrar aqui, Renata, e meninas, o episódio do Chico no avião, né? Acho que todo mundo conhece, né? Que o Emmanuel fala para Chico que o avião entra na turbulência, né, Renata? Ele começa a ficar desesperado, e aí ele fala, mas eu estou morrendo, eu vou morrer. Aí Emmanuel fala com ele, tá bom, Chico, mas morra com educação. Então, assim, a gente ri disso, né? Mas, gente, manter esse equilíbrio, né? Tem que ser consequência de um treino. Então, assim, eu não sei também, numa situação dessa, é bem radical, mas eu digo nas outras situações do dia a dia, nossa, às vezes a gente vê o quanto que pessoas se apavoram com coisas pequenas, mas as coisas são pequenas e a pessoa faz, assim, uma verdadeira tempestade daquilo. Eu fico observando e fico pensando assim, gente, tem um livro da que fala daquela, ela é viva ainda, Renata, ela até faz umas palestras, Célia, acho que é da Célia, que ela Célia, Maísa. é da Célia, que ela conta da partida dos filhos, né, um que cai da bicicleta e tal. Sim. Então, assim, nesse livro, ela fala acho que chama a dor da morte, uma coisa assim. Ela fala para a gente dar às coisas, aos fatos, o tamanho que eles realmente têm. Então, assim, é necessário muito equilíbrio para isso, que a gente tem uma tendência a dar um valor enorme, às vezes, uma bobeira, né? Às vezes é uma pessoa que entra na frente da gente, fura uma fila, e acho que por isso também tantas mortes, né? Algo no trânsito. Então, a gente tem que fazer nesse exercício de eu não vou dar essa atenção maior do que necessita para isso aqui, eu não vou gastar minha energia com isso, né? Para a gente poder ter esse equilíbrio aí, que igual você está falando, a gente tem todas as ferramentas, mas às vezes a gente não tem equilíbrio para utilizá-las. Se a gente se deixa levar e dar uma... E às vezes as pessoas perguntam umas coisas, né? Eu fui
tirar um ponto pequenininho daquele que eu tinha feito na cabeça, a menina começou a me explicar, ó, tô tirando aqui, tá saindo um fio, mas é porque às vezes não tem jeito, a gente acaba tirando um fiozinho do cabelo. Eu falei, não, sem problema nenhum. O que é um fio de cabelo? Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, mas tem gente que briga muito. Aí eu falei assim, olha, se eu não puder perder um fio de cabelo ou algumas outras coisas, como que eu vou estar quando eu tiver outras perdas muito maiores? Então, eu sempre faço isso, eu procuro olhar os ganhos e procuro olhar que a gente precisa, tem coisas que você não tem que dar tanto valor, porque senão quando acontecer uma coisa maior, como que a gente vai se posicionar à frente aqui, né? Então, é isso que você falou aí, né, Renata, que a gente precisa de usar essas ferramentas ao nosso favor, principalmente, eu acredito, para um equilíbrio, para a gente poder se posicionar diante de tudo orando, com fé, com mais, assim, tranquilidade até. Sim, sim. E você estava falando, Rosa, do Emmanuel com o Chico, e eu me lembrei assim que o Chico ele representa a, a, a nossa condição, né? A nossa condição como no humano, né? Não no valor, nas capacidades morais que ele tem, não, mas do humano. E o Emmanuel da condição da reflexão espiritual, né? Porque quando Emmanuel fala morra com dignidade, e o Chico depois Com no Pinga Fogo vai educação. falar, gente, como é que alguém vai morrer com educação, gente? Nossa, morrer com educação, como será isso, né? Né? Então, assim, eles ensinam para gente que enquanto a gente está encarnado, que a gente está no corpo, nós teremos medo, nós teremos medo. E não é feio a gente dizer que está com medo. Isso não fala que a gente tem pouca fé, fala que a gente está com medo. Jesus falava para Pedro que os homens eram muito mais ignorantes do que maus. Então, nós somos ignorantes porque nós temos medo. Pedro deu esse exemplo, porque Pedro teve medo, né, de ser imolado, fazer frente aos romanos, né? Um romano perguntando: você caminhava com Cristo? Ele falou: eu não, nunca vi. Quem pode julgar Pedro, gente? Eu não julgaria. Eu não julgaria, porque eu não tenho estrutura para dizer que eu faria diferente, Pedro. Sofreria tanto quanto Pedro depois, mas eu não tenho estrutura para dizer que eu faria diferente. Então, não é feio a gente dizer que a gente tem medo. Não é feio dizer que a gente está quebrado. Isso não fala que a gente não tem fé. Pode dizer que a nossa fé está pequena, né? A gente precisa buscar mais subsídios, a gente precisa se fortalecer, porque a mente fortalecida na fé, nas buscas que faz diante do plano mais alto, tem menos chances de ser arrastada pelos espíritos perturbados e perturbadores. Então, para a gente poder lembrar disso. Obrigada, meninas. Mais algum comentário, pessoal? Então, nós vamos para a oração final. Quem pode fazer para nós a oração final? Eu posso, eu estava pensando em encerrar com o Salmo 91. Vocês acham que é muito grande ou pode ser? Eu acho maravilhoso. Eu também acho maravilhoso. Então, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. Será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada pela presença de todos. Só um minutinho, por favor. Sim.